Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Tome o vosso assento, em nome de Jesus. Como é bom estar neste lugar para juntos cultuarmos ao Senhor. Como disse a nossa irmã Neide, nós estamos em casa, né? Nossa casa, a gente passa tempo sem vir, mas eu acredito que os irmãos entendem, né, os compromissos, as responsabilidades, a correria, embora nós precisamos estarmos juntos para trazer essa força que às vezes, aleluia, o nosso irmão, o nosso próximo precisa. E às vezes a gente não dá vazão a isso, né? Mas eu louvo a Deus porque nessa noite estou eu aqui, aleluia, com a igreja para estarmos unidos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no segundo livro de Moisés, chamado o Êxodo, capítulo 1. Enquanto você encontra o texto sagrado, eu já agradeci a esse Deus tão grande por essa oportunidade que Ele concedeu a mim e ao meu esposo de estarmos aqui com a igreja do Senhor nessa noite, mas agradecer também a irmã Neide, ao pastor Francisco, por ter nos concedido essa oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor, nos entregando o púlpito, que é este lugar tão santo, amém? Fazer menção de todos os obreiros da casa, as irmãs da UFADEB, ciclo de oração, como é bom revê-las, estar aqui com a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, amém? Matar um pouco da saudade. Sem perca de tempo, vamos ler o capítulo 1 do Êxodo, apenas um versículo, que fica capítulo 1, e o versículo, vamos ler o versículo 17. Com esse capítulo. Êxodo, diz assim a palavra de Deus, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Mais uma vez. Versículo 17 do capítulo 1 do Êxodo. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Amém, igreja? Graças a Deus por este texto sagrado. Meditando, o Espírito Santo nos concedeu, nos direcionou, nos dirigiu a este livro tão sagrado, Êxodo. É um livro bastante conhecido, aleluia, para os cristãos, para o povo de Deus. E falar do Êxodo também, porque não falar da Páscoa? Mas hoje a gente vai, aleluia, para outra direção. Ao chegar aqui, eu vi que os louvores, aleluia, estavam nessa direção, as crianças. Nós não vamos sair dessa direção, mas vamos focar como se trata em um culto com as nossas irmãs. Às vezes a gente tem esse costume, ou quem sabe também essa preocupação de sempre pegar uma personagem da Bíblia que nos serve de exemplo para ministrar a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos concedeu, Êxodo capítulo 1. Quem já não ouviu falar dessas duas mulheres? Você já ouviu falar de Sífra e de Poá? Quem foram essas mulheres que Moisés deixou escrito no Êxodo, segundo livro de Moisés? Essas duas mulheres, como diz, aleluia, a Bíblia Sagrada, os estudiosos, que uma delas, por nome Sífra, no grego significa luz. E a outra, brilho. Mas essas mulheres não foram só notadas por Moisés pela função que elas exerciam no meio do seu povo, das mulheres hebreias. Mas elas deixaram, aleluia, um legado diante do seu povo, aleluia, pela confiança e o temor que elas tiveram em Deus. Então, dentro
desse texto sagrado, eu queria frisar, aleluia, dizendo que as mulheres que Deus usa, elas primeiro temem a Deus, segundo, elas não são covardes, terceiro, elas trabalham juntas, e quarto, Deus faz por ela o que ela faz pelo outro, ou pelo próximo. Amém? Essa história começa, aleluia, com a chegada de José no Egito. Nós conhecemos José, filho de Jacó, o amado, aquele que recebia a túnica querida do seu pai. Aqueles que, porém, os seus irmãos não entendessem o trabalhar de Deus na vida de José, eles criaram uma certa desavença com o seu próprio irmão. Diz o texto sagrado que havia uma espécie de sentimento de ciúme. Os seus irmãos o vendeu, e José agora estava em território egípcio. Ali José achou graça diante de Faraó, quando o Faraó teve um sonho, os seus sábios, os seus súditos, os seus, aleluia, maiorais não deram para aquele Faraó a interpretação. Aquele Faraó ficou inquieto, aleluia, colocou diante dos astrólogos, dos seus sábios, aleluia, uma sentença de morte. É quando José aparece na história. José dá a interpretez daquele sonho, e através daquela interpretez, aleluia, pela permissão de Deus, José é levantado como governador do Egito. Por Faraó o grande, ele tira o seu anel, coloca, aleluia, no dedo de José. E ali está José no Egito. A Bíblia diz que uma grande fome se levanta. Deus já tinha usado José para abastecer a despensa egípcia. Os egípcios tinham, aleluia, alimento para se alimentarem. As nações circunvizinhas iam ao Egito para comprar comida. Chega a fome na família de José, e agora a família está diante dele. Nós conhecemos a história. E quando a família de José, através de José, Jacó chega ao Egito, aleluia, com os seus filhos, a Bíblia diz que ali se estabelece, aleluia, os judeus, a nação israelita, se estabelece no Egito. Passa-se os anos, agora José tem 110 anos, chega a hora da partida de José, aleluia. José parte, pede para o seu povo, quando Deus o tirassem daquele lugar, porque o povo já estava debaixo de uma promessa feita por Deus a Abraão. José, ele pede, aleluia, para que o povo, na saída, na partida, no cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, não esquecesse de levar os seus ossos. José é embalsamado, aleluia, e a Bíblia diz que isso se cumpre, aleluia, o povo leva os ossos de José. Porém, José falece, aleluia, aquela descendência de José já não existe mais. Agora se levanta um novo rei, um novo faraó na província egípcia. E diz a palavra que este faraó não conheceu a José, a história de José, porque ele era ígnaro. Diz os teólogos. E quando este novo faraó se levanta no Egito, ele percebe que aquele povo era muito grande. Aleluia. O povo de Deus chamava a atenção pela estrutura imensa que eles comportavam. Então aquele faraó temeu, aleluia. Quem é este povo? Quem é os hebreus? Aleluia. E ele pôde notar que os hebreus eram não só um povo grande, mas um povo forte. Por quê? Porque ele teve medo do povo que residia na sua terra. E quando ele percebeu, ele disse: não. Se vier um inimigo contra nós, e esse povo se rebelar e quiser lutar contra os nossos adversários, aleluia, esses são um povo grande. Nós precisamos fazer alguma coisa para não permitir e não deixar que esse povo continue crescendo. Continue crescendo. Então, quer que o novo faraó, aleluia,
ele designa diante do seu povo. Vamos colocar sobre os hebreus uma opressão maior. Aleluia. Vamos oprimi-lo a ponto, aleluia, que eles não tenham condição de crescer. Ele tentou intervir no crescimento dos hebreus, colocando um jugo maior, um jugo de trabalho. A Bíblia vai dizer que eles trabalhavam com barro, com tijolos. Os hebreus já tinham edificado cidades, armazéns para Faraó. Entre elas Pitom e Ramsés, aleluia, colocou tributo, os seus súditos, aleluia, eram aqueles que colocavam diante do povo de Deus uma vigilância tal que a opressão era extrema, mas a opressão não impediu do povo hebreu crescer. A opressão de Faraó, aleluia, não impediu de o povo de Deus continuar crescendo, porque o povo estava debaixo de uma promessa feita por Deus a Abraão. Olha Abraão para cima, olha para as estrelas do céu, olha, tu pode contar, assim será a tua descendência. E Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, disse o Senhor, não passará. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O povo continuava crescendo, sendo abençoado em território egípcio. O Senhor tinha dito para Abraão que o povo viveria, aleluia, por muitos anos diante de um cativeiro, mas o Senhor julgaria a nação pela qual a descendência de Abraão seria oprimida. Aleluia, escravizada, porque o povo hebreu estava no Egito, aleluia, sobre escravidão, eles serviam, aleluia, o povo egípcio, aleluia, bendito seja Deus. O povo continuou crescendo, aleluia, e agora este novo faraó que não conhecia José, aleluia, ele teve um segundo plano. Porque o plano, aleluia, o primeiro plano, o plano A não deu certo. Então ele intervém com um novo plano. E que novo plano é esse? Aleluia. Ele disse, eu vou fazer diferente. Agora eu vou mexer com as crianças. Agora eu vou mexer com as hebreias que estão gestantes. O meu foco agora será as mulheres israelitas, aleluia, que vão dar à luz. Porque se não houver, aleluia, criança, o povo não progride, o povo não cresce, aleluia. Bendito seja Deus. Então ele chega, aleluia, com um novo plano. E para que ele executasse esse plano, aleluia, ele maquinou. Ele chamou duas mulheres, uma chamada Cícera, aleluia, e a outra, aleluia, chamada Pú. Bendito seja Deus. Essas mulheres, elas exerciam, aleluia, a função de parteira das mulheres. Elas não eram só parteiras das hebreias, mas também das mulheres egípcias da época. Quando o faraó chama, aleluia, cifra, luz, voar, brilho, aleluia, ele chega diante dessas mulheres e diz assim, olha, eu quero que vocês, quando forem ajudar as mulheres hebreias a darem a luz, eu quero que vocês observem. Não tem como uma parteira não observar, porque ela ajuda a mulher a dar a luz, a trazer a vida, a criança que por 9 meses foi gerada no seu ventre. Nos dias atuais ao qual vivemos, já não tem mais, aleluia, entre parentes, algumas parteiras que exercem essa função. Porque nós já temos a função das enfermeiras. Hoje é tudo mais evoluído. Mas que não deixa de ser, aleluia, nem de participar das funções que as parteiras desta época exerciam. Então, as parteiras, elas não só cortavam o cordão umbilical da criança,
mas ela auxiliava a mãe, a gestante, aleluia, a trazer a vida. As parteiras não só apresentavam, não só colocavam nos braços da mãe e do pai a criança que havia acabado, aleluia, de nascer. Bendito seja Deus. Aleluia. Então ele chama essas mulheres e diz assim: olha, eu quero que vocês observem. Quando as mulheres hebreias estiverem sentadas a ponto de dar à luz, observem quando a criança nascer. Se for menina, vocês vão deixar vir. Mas se for menino, aleluia, vocês vão matar. Essa era a ordem de um faraó, aleluia, poderoso. De um faraó grande, de um faraó que havia sobre ele uma autoridade, aleluia, bendito seja Deus. Mas maior do que o faraó da época, que tentava intervir no crescimento do seu povo, era Deus, que estava no mais alto e sublime trono, um Deus onisciente, um Deus que conhecia o coração de Faraó, antes dele abrir a boca para expressar o seu plano maligno de matar, aleluia, os escolhidos de Deus. Bendito seja Deus. Elas ouvem a Faraó, mas elas não colocam em prática, aleluia, o plano maligno de Faraó para destruir, aleluia, os filhos do sexo masculino das hebreias. Sem homem não havia procriação. Deus tinha feito esta promessa a Abraão. Homem, aleluia, a mulher em si do sexo masculino precisa, aleluia, do sexo feminino precisa do homem do sexo masculino para progredir, para gerar, para criar, aleluia. Nós somos uma geradora. Bendito seja Deus. Deus nos escolheu para gerarmos vidas. Aleluia. Mas a partir, aleluia, do homem. Quando o homem e uma mulher em união, aleluia, resolve a estar em matrimônio, aleluia, a bênção de Deus estão sobre as suas vidas. Porque nós estamos diante de uma promessa feita para Abraão. Aleluia. E se o plano maligno de Faraó viesse dar certo? Aleluia. Mas Deus usou duas mulheres, aleluia, para intervir no plano B de Faraó. Deus usa duas mulheres simples como eu e você. Aleluia. Duas parteiras. Aleluia, bendito seja Deus, em território egípcio, para não deixar o plano de Faraó dar certo. Aleluia, eu usarei vocês, aleluia, como instrumento nas minhas mãos, para que a minha promessa seja cumprida. Aleluia, bendito seja Deus. E não é diferente hoje, amanhã, no tempo oportuno, no século 21. Deus quer levantar a mim e a você, aleluia, para frustrar o plano maligno do adversário, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida, e vida com abundância. Deus levanta essas duas mulheres com o único propósito. Que propósito era? Não deixar os meninos morrerem. Aleluia, bendito seja Deus. Minhas irmãs, nós somos geradoras de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas para que, aleluia, Deus viesse usar essas mulheres para frustrar o plano maligno de Faraó, elas precisariam, aleluia, serem mulheres que temiam ao Senhor. Faraó, aleluia, tinha autoridade. Elas poderiam muito bem executar o plano que a elas foi dado. Aleluia. Bendito seja Deus, e disser nós só estamos executando a ordem que nos foi dada.
mas aquelas mulheres conheciam Deus a quem elas serviam. Elas eram hebreias, estava debaixo de uma promessa. Aleluia, eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei o que eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. E por eu não fazer parte do Egito, aleluia, eu sou uma mulher que teme ao Senhor. Porque nós lemos no versículo 17: as parteiras temeram a Deus, não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Temor. O que significa a palavra temor? Temor é um sentimento de reverência, de respeito. Temor é submissão, é obediência. A Bíblia vai nos ensinar, o texto sagrado, que a obediência nos leva ao lugar da promessa. Mas a desobediência nos leva a um lugar de escuridão. Mas essas mulheres, elas temiam ao Senhor. Aleluia. Elas os reverenciavam. Faraó, aleluia, estava diante delas. Elas estavam diante de uma ordem, aleluia, do rei Faraó. Bendito seja Deus. Mas elas escolheram temer a Deus do que temer ao homem. Bendito seja Deus. Elas fizeram o que Esther fez. Aleluia. Se eu perecer, eu pereci. Aleluia. Mas o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tendes pouca força, não negaste o meu nome. O Egito está aí. A bom grama te ouvir raçai. E o que estamos fazendo para não negar o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ela tinha um sentimento de reverência. Aleluia. Elas obedeceram, elas eram submissas a este Deus o qual elas serviam e nós servimos. As mulheres que Deus quer usar. Aleluia, as mulheres que Deus usa, porque Deus, aleluia, Ele não quer nos levantar, irmãs. Aleluia, eu venho carregando este legado já faz alguns anos. Deus não quer nos levantar nessa geração. Você faz parte de uma geração que Deus já levantou. O que nós precisamos é nos posicionarmos e sermos os instrumentos que Deus quer usar para fazer a diferença na geração e no século 21, o qual nos encontramos. Aleluia! Bendito seja Deus! Aleluia! Então as mulheres que Deus usou, aleluia, para não deixar os meninos morrerem, eram mulheres tementes ao Senhor. Tementes. E isso ficou escrito: as parteiras temeram a Deus, por isso não fizeram. Faraó, aleluia, lhes mandou. A Bíblia diz: fugir da aparência. Quando nós fugimos da aparência do mal, aleluia, nós demonstramos o temor ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: fuja da aparência do mal. Ele disse: não ameis ao mundo, nem ao que no mundo há. Bendito seja Deus. E quando nós não somos só ouvintes da palavra, mas praticantes delas, nós demonstramos o temor que nós temos por Ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas segundo as mulheres que Deus usou em território egípcio, elas não só temeram ao Senhor, aleluia, elas não foram covardes.
Aleluia. Você lembra de Gideão? Aleluia. Quando estava diante de um grande exército. Aleluia. A multidão era grande que se propôs a participar daquele exército com Gideão. Mas Deus conhecia os que haviam se alistados na batalha. Aleluia. Bendito seja Deus. A ponto do Senhor chegar para Gideão e dizer para ele: meu filho, o número é grande. Aleluia. Muitos se alistaram para fazer parte desse exército. Porém, a Bíblia diz que o coração Deus sonda. A mente Ele esquadrilha, Ele conhece. Aleluia. Bendito seja Deus os seus. Então, se eu chegar para Gideão e vai dizer: olha, muitos que estão contigo. Aleluia. Bendito seja Deus. Alguém pode olhar e dizer que tu vai ganhar essa peleja pelo número que está à tua volta. Mas como eu conheço os corações, eu quero que você diga que os covardes e os medrosos voltem. Aleluia. Não é tempo de você ser covarde, homem de Deus. Não é tempo de você ser covarde, mulher de Deus. Quantas vezes Deus se revela para você. Oh, bendito seja Deus. E por você ter medo de como as pessoas vai te ver, ou não vai te aceitar, ou não vai acreditar. Ei, João Batista, ele disse que o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Pregue a palavra na essência, na transparência, que ele se responsabiliza. Se essas mulheres tivessem sido covardes, os meninos haviam morrido. Não, mas as mulheres, aleluia, que Deus usou em território egípcio, elas não foram covardes. Covardia é ausência de coragem. Covardia é posição de medroso. Que o Espírito Santo nos encha de ousadia nesta noite e de por todo mundo. Pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê em mim será salvo e batizado, e quem não crê será condenado. Covardia é ausência de coragem, é posição de medroso. E o Senhor disse: não, no meu exército, aleluia, eu não quero medroso. No meu exército, aleluia, eu não quero covarde, eu quero valente. Eu quero corajoso. Eu quero ousados. O gramaçôbia. É tempo de nos posicionar na direção e na posição que o Senhor nos quer. O Senhor não nos quer no meio da multidão. Ele nos quer rompendo as multidões para tocar na orla do seu manto e receber poder. O poder que cura, o poder que sara, o poder que levanta, o poder que restaura. O poder que traz vida. Aleluia. Vamos ser corajosos. Fácil não é, mas ele disse: não temas. Aleluia. Não temas. Por várias, aleluia, ocasiões nós vamos encontrar os textos sagrados. Não temas. Aleluia. Não temas porque eu sou contigo. Aleluia, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Seja corajoso, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Se nós nos calarmos, as pedras irão clamar. Aleluia. O evangelho precisa ser proclamado, meu irmão e minha irmã. E o evangelho precisa ser proclamado. É por mim e por você. É por mim e por você. Se fosse para os anjos, nós não estaríamos aqui. Não, não, não. Ele nos incumbiu como igreja de Cristo dessa grande missão. Eu não posso ser covarde.
Aleluia. Provérbio 24:10 diz assim: se te mostrares pronto da angústia, aleluia, bendito seja Deus, a tua força será pequena. Mas Paulo escreveu também, o capítulo, versículo 7, pois Deus não deu um espírito de viver tão difícil, até as palavras a gente usar para primeiro pronunciar. Aleluia. Mas Paulo, aleluia, Timóteo, 1:7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Não, minhas irmãs. Aleluia. Se Deus tem se revelado para você, tá bom, pai. Aleluia, bendito seja Deus. Se Deus tem se revelado em forma de alerta, alerte a igreja do Senhor. Se Ele quer te usar como luzeiro nesta terra, aleluia, seja, aleluia, uma cifra, bendito seja Deus, seja luz, aleluia, nesta terra. Os cativos precisam ser libertos, as correntes precisam serem quebradas, as correntes do pecado, e é você que Deus quer usar como a chave para abrir os ferrolhos, os cadeados e quebrar as correntes, aleluia, do pecado. Bendito seja Deus, aleluia. Deus não nos deu um espírito de covardia. E que espírito foi esse que Deus nos deu? Ele continua dizendo, o espírito que Deus nos proporcionou foi um espírito de poder. Ele é poderoso. Aleluia, às vezes nós olhamos para nós mesmos e não conseguimos enxergar a potência de Deus que há sobre a nossa vida. Não é que somos, é que aquele que habita em mim e você, Ele é. E Paulo, ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser valente, eu posso ser corajoso, aleluia, naquele que me proporcionou poder todas as coisas nele. Aleluia, bendito seja Deus. Ele nos deu um espírito de poder, mas ele disse, esse espírito de poder, ele é um espírito de amor. Esse espírito de poder e de amor, ele também é um espírito de domínio. Eita Deus, não é fácil ter domínio próprio. Ter domínio próprio é saber lidar com as próprias emoções. É conhecer você mesmo, os seus altos e baixos. E diante dos baixos, aleluia, você saber processar, aleluia, para que haja um domínio próprio sobre a sua vida. Aleluia, esse é o Espírito que habita em mim. E eu queria dizer na direção do Espírito Santo, será que dá pelos olhos da fé, você olhar para você nessa noite e ver esse Espírito de Deus movendo, trabalhando, alamante, porque Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele se movimenta. Será que dá para você, pelos olhos da fé, contemplar esse espírito de poder? Olha, o que me move é um espírito de poder. Aleluia, o que me conduz é um espírito de amor. O que me dá direção é um espírito de domínio próprio. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu terminar. Aleluia. As mulheres que Deus usou em território egípcio não foram covardes. Aleluia. Mas as mulheres que Deus usou em território egípcio, elas também, aleluia, trabalharam juntas. Isso aqui é extraordinário.
Porque falar de reino de Deus é falar de comunhão, irmãos. Paulo nos ensina, aleluia, na sua carta aos Coríntios. Falar de reino, aleluia, é falar que este reino tem um pai. Olha, falar de reino é falar que o pai, que é dono do reino, não faz acepção de pessoas. Para este pai não tem filho, aleluia, predileto, não tem filho favorito, bendito seja Deus, aleluia, ele ama. A Bíblia vai nos dizer que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Essas mulheres trabalharam juntas, porque o propósito era único, o objetivo era único, o trabalho era um só. Aleluia. Elas trabalharam juntas. Aqui não havia uma preocupação se Cifra era a primeira ou Puá era a segunda. Se Puá ia servir a Cifra ou se Cifra ia servir a Puá. Aqui não havia, aleluia, uma preocupação, aleluia, de quem ia liderar, de quem estava, aleluia, na direção do culto, de quem era a dirigente do ciclo de oração, a regente do departamento. A Bocramanchove a soube a Darai. Porque as mulheres que Deus usa não está preocupada se a que está do seu lado brilha mais do que ela. Porque enquanto Cifra é luz, Puá é brilho. No reino de Deus, encoraja a hierarquia eclesiástica. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vimos essas mulheres trabalharam juntas. Aleluia. E a Bíblia vai nos dar o exemplo de filhas que aleluia. Sogra e nora que trabalharam juntas. Quem? Noemi. Aleluia. Irmãs que trabalharam juntas. Porque, minhas irmãs, nós somos irmãs. Nós fazemos parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Aleluia. Nós somos os membros, minhas irmãs, deste corpo. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Aleluia. Se Deus me deu 5 talentos, amém. Mas se Ele só te deu um, amém também. Aleluia. Se eu sou profetisa, você também é. E daí? Vamos usar o que Deus nos deu para o crescimento do reino. Paulo escreveu e ele disse: cada um exerce a sua função para. Aleluia. Aleluia. A forma que Deus te usa não pode me incomodar. Glória. Aleluia. Eu tenho é que me alegrar em ver o talento de Deus sobre a tua vida. E ficar na posição para dizer: Deus me abençoa através da minha irmã, Senhor. Usa ela para falar comigo. Ai, usa, Senhor. Usa, Senhor. Fala comigo. Eu estou aqui para receber através da minha irmã, da irmã Irachane, da irmã Neide. Aleluia. Bendito seja Deus. Do diácono, do auxiliar, do pastor, do evangelista, do membro da igreja, do jovem, do adolescente, da criança. Todos aqui são importantes. Você é importante para Deus. Oh, bendito seja Deus. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Aleluia. Mas Deus não tira a credibilidade de quem está aí. Aleluia. Para fazer a diferença de quem está aqui. Aleluia. A responsabilidade é maior. Aleluia. Iremos ser mais cobrados. Aleluia. Bendito
mulheres que Deus usa, Deus faz por elas, elas fazem pelos outros. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar: ame o nosso próximo como a si mesmo. Bendito seja Deus. Aleluia. A cifra, aleluia, significa brilho, mas pô, significa luz. Enquanto uma brilha, a outra. Aleluia. Tanto a luz como o brilho tem a sua intensidade de claridade. Aleluia. Neide, minha filha, você é luz, brilho. Bendito seja Deus. Que maravilha. Glória a Deus, minhas irmãs. Aleluia. Deus nos escolheu para transmitirmos a luz de Cristo. Aleluia. Sobre as nossas vidas. Deus quer brilhar através de mim e de você nesta noite. As parteiras daquela época, diz os historiadores da Bíblia, eram mulheres estéreis. Elas não poderiam ter filhos. E as mulheres e as suas madres eram fechadas, eram tidas. Os homens não podiam casar com mulheres que eram fechadas. Por quê? Porque eles não tendo filhos, a quantidade de filho para muitos era símbolo de crescimento. Mas Deus fez por essas mulheres o que elas fizeram pelas outras mulheres. A Bíblia vai nos dizer no texto sagrado, aleluia, que Deus deu a essas mulheres pares, famílias. Elas tiveram filhos, não foram mulheres inférteis. Deus fez por elas o que elas fizeram pelas demais. Não meça distância para abençoar quem precisa ser abençoado. Aleluia, pela sua vida. E quando eu digo abençoado, eu não estou falando do financeiro. Às vezes alguém precisa do meu abraço. Aleluia. Às vezes alguém precisa do meu ouvido, do meu tempo. Aleluia. Bendito seja Deus, do meu amor, do meu carinho. Nós vivemos em um tempo, aleluia, onde o amor é tão ausente na vida da população. Mas essa igreja, a igreja de Cristo, eu e você, temos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ame, 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 aleluia, proteja, mostre o carinho, aleluia, seja educado, seja sensível com o outro, seja companheira de alguém. A boca soube a darai. Eu lembrei que quando eu cheguei em São Paulo, eu olhei para uma mulher e eu disse assim: eu vou ser amiga desta mulher. Eu quero ser amiga desta mulher. Porque eu via na vida daquela mulher algo diferente. E eu disse: eu vou ser amiga desta mulher. Aleluia! Que mulher é essa? Irmã Carlota, muitos conhecem neste lugar. Eu disse: eu vou ser amiga. Quando eu botei os olhos naquela mulher, eu disse: eu quero ser amiga desta mulher. Porque esta mulher tem algo para me dar. Ela tem algo para me ensinar. Eu olhava para ela e eu contemplava a presença do Espírito Santo. Eu quero alguém para me ajudar a caminhar. Não seja muralha na vida do teu próximo. Seja porta, seja escape. Ai, da trabalha sóbria. Seja ombro, seja escudo, seja fortaleza. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos chamou para brilhar e para ser luz. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.